ativo em história. E a quinta, finalmente, faz um breve apanhado das principais críticas postas à nova história. Aliás, esse tema, as críticas postas à nova história, é o tema da atividade que vocês vão responder no AVA sobre esta unidade 4. Porém, antes da gente começar a unidade 4, eu gostaria de saber se alguém tem alguma coisa que queira comentar, alguma dúvida que ficou, algo, enfim, pertinente à unidade 3. Se não tiver, vamos lá, me deem o primeiro ok da noite, ou segundo para alguns. Se tiver, faça uma pergunta. Se não, deem o ok e a gente começa. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, só saíram OKs até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode a qualquer momento postar a dúvida que eu interrompo e respondo, tá? Falar da nova história é algo bastante complexo, porque até agora nós trabalhamos com movimentos historiográficos que tinham referências ou espaciais, a escola germânica ou a escola alemã, ou referências em algum historiador de proeminência, algum historiador importante, como, por exemplo, Marx e o marxismo. Mesmo quando se fala de análise, a primeira geração de análise é marcada de maneira decisiva pelas figuras de Marc Bloch e Lucien Febvre, e pela Universidade de Estrasburgo como seu local de surgimento. Mesmo a segunda geração de análise trafega de maneira muito centrada, muito forte, na figura de Fernand Braudel. Agora, com a terceira geração de análise, que tem seu início mais ou menos nos anos 60 do século XX, se torna a coisa um pouquinho mais complicada, porque não é um movimento que tenha tido uma figura de destaque, como, por exemplo, foram Braudel ou Lucien Febvre ou Marc Bloch. É um movimento mais espraiado, mais difuso, aonde, até pela radicalização da interdisciplinaridade e pelo alargamento até o limite do trabalho do historiador, não há um tema, não há um lugar, não há pessoas que nós possamos definir como os vultos que são a expressão da terceira geração. É claro que há historiadores que se destacam. A dupla de medievalistas da nova história, embora hajam outras, sem dúvida nenhuma, as figuras de Jacques Le Goff e de Georges Duby, elas são figuras de destaques. Outros historiadores, como Emmanuel Leroy-Ladurie, Michel Vauvel, a própria entrada de historiadoras nesse processo, como Mona Ouzouf, Michel Perrault, elas trazem à nova história uma abrangência e uma amplitude de campo. Tanto que é feito um questionamento que deve preceder a nossa abordagem da nova história. Vocês sabem que o tema nova história deve voltar um pouco para vocês, também em Teoria da História 4, que é a disciplina que sucede a esta.
Mas há uma questão que deve deixar claro: é a continuidade de análise ou é um novo começo? Porque a nova história traz elementos de continuidade. A busca pela interdisciplinaridade, o alargamento do objeto da história, a busca da vivência do homem comum e não apenas dos grandes vultos, são continuidades que se apresentam também na terceira geração dos análises, na nova história. Mas há rupturas. E rupturas que são também importantes. Eu acho que a principal delas diz respeito à retomada pela nova história, e por vários autores da nova história, de uma história que até no calor da batalha contra o cientificismo metódico da escola metódica francesa, as duas primeiras gerações de análise não deram prioridade. A nova história traz uma retomada séria da história política. Não da história política como era feita, essa história de exaltação da mãe-pátria, de exaltação da figura do Estado, de exaltação dos grandes nomes que ocupavam postos de comando no aparelho de governo do Estado. Não, não é essa a história. Mas sim a história das correntes, dos movimentos, nem sempre fundados na factualidade, mas muito mais na sua dinâmica processual da história política. Então, se a nova história representou continuidades, também representou, de certa forma, rupturas. Tá? Nós podemos falar de nova história a partir de um artigo do Jacques Legoff, do Roger Chartier e do Jacques Revel, que é chamado A História Nova, que era como que um manifesto de lançamento de um grupo que, sendo tributário da tradição de análise, pretendia afirmar uma identidade própria em relação ao trabalho, principalmente o trabalho marcado pelo estudo das estruturas que a segunda geração de análise fazia. A nova história traz outra dimensão, eu mencionei rapidamente antes, mas que é muito relevante, é que começam a surgir historiadoras. O campo da história era um campo eminentemente masculino até a década de 60. E a partir da década de 60, na historiografia de análise, começam a surgir historiadoras com novas ideias, com novas abordagens, com novas temáticas e novos objetos. Aonde eu acho que o caso exemplar é o livro de Michel Perrault, aonde ela trata, ainda comecinho da década de 70, os excluídos da história. E nesse livro, Os Excluídos da História, ela olhava para mulheres e operários, que não eram objeto da história até então. Hoje, quando nós vemos a história de gênero se constituir num ramo tão denso, tão relevante na historiografia, é interessante a gente observar que nos anos 70 do século passado, as mulheres ainda se enquadravam como os excluídos da história. E o terceiro elemento que é fundamental para compreendermos o que é específico em análise é a descentralização intelectual. A análise sempre teve muito aberta não só aos movimentos intelectuais dentro da própria França, mas também com movimentos de outros centros, como a New Left inglesa,
e até, principalmente, as escolas de psicohistórica, da nova história econômica, a história da cultura popular e da antropologia simbólica, que nesse momento estavam se estruturando nos Estados Unidos. Assim, para a gente olhar a nova história, eu acho que a gente tem que entender paulatinamente o progresso que ela acabou fazendo. E dentro deste progresso, há 3 momentos muito claros, tá? A história, o surgimento da história das mentalidades, o uso de métodos quantitativos e seriais e, para fechar, a radicalização da abertura, o namoro da história com a antropologia, já na última fase da escola de análise, o namoro com a antropologia histórica. E nós vamos observar agora cada um destes momentos. Sobre a questão de surgimento, continuidade e ruptura, e até pelas características originais da nova história, está tudo ok até aqui? Bata um ok para mim, por favor. Ok, então. Eu acho que, mesmo as mentalidades tendo sido objeto de livros e de produções e de pesquisas brilhantes na primeira geração de análise, e aí dá para citar, eu acho que o caso exemplar é Os Reis Taumaturgos, de Marc Bloch. Bom, tem o Rabelais de Lucien Febvre também, que é um grande livro, tá? Mesmo a mentalidade sendo muito cara à primeira geração de análise, na segunda geração elas tiveram um certo refluxo. A tentativa de Brodel da construção da, aspas aí, história total, meio que relegou o estudo das mentalidades coletivas a um segundo plano. E o ressurgimento das mentalidades vem de um historiador que começa a sua trajetória justamente durante o período da segunda geração de análise, mas que se afirma como um dos pioneiros dessa temática tão cara à nova história, que é Philippe Arrier. Philippe Arrier era um historiador que não era um historiador de ofício, ele se dizia um historiador diletante, o que não diminuía o rigor, o método e a qualidade da sua pesquisa. E ele tem 2 livros que foram fundamentais. O primeiro, que é a primeira tentativa, né, nesse sentido, é a História Social da Criança e da Família. E o segundo, a História da Morte no Ocidente. Estes livros falavam justamente... Perdão, queridos. Estes livros falavam justamente da questão das mentalidades. Primeiro, em relação à infância, durante o período do Antigo Regime. Leia-se Antigo Regime, vocês todos devem lembrar, é o período da monarquia absolutista na França, o período dos Luíses, tá? E o segundo livro, um livro brilhante, mostra a transição, a mudança das atitudes diante da morte na cultura ocidental, da Idade Média
até o século XIX. Outros historiadores ligados à análise também podem ser citados nessa época, e é inevitável citar o livro do Robert Mandrou. O Mandrou escreve sobre a atitude da sociedade e do Estado em relação às práticas de medicina, de cura popular e de feitiçaria, no seu Magistrados e Feiticeiros no século XVI, e o brilhantíssimo livro do Jean Delimot, A História do Medo, 1300, 1800. Então, essa questão de mentalidades, ela está colocada bem na transição da segunda geração de análise para a terceira geração, para a nova história. Dos historiadores que se declaram da nova história, evidentemente, Legoff e Debye foram os grandes expoentes da história das mentalidades. Legoff tem um texto, um livrinho da década de 60, chamado O Tempo dos Mercadores e o Tempo da Igreja na Idade Média, que já começa a dar sinais nesse sentido. Mas a principal contribuição de Legoff para esse momento da história das mentalidades, sem dúvida nenhuma, foi o livro O Nascimento do Purgatório, de 1981, onde ele trata as transições e as articulações e a complexização das atitudes da sociedade medieval em relação à vida pós-mortem, que culminaram com o surgimento do purgatório. Já Debye, ele tinha já uma reputação forte como historiador econômico e social, mas ele dá uma virada numa obra básica para se compreender a Idade Média, no livro As Três Ordens ou O Imaginário do Feudalismo. É nesse livro, para vocês entenderem, que Debye constrói a autocompreensão da sociedade medieval de si mesma em cima das três ordens. Tá? A nobreza, o clero e o campesinato. Isso se tornou meio que o arroz com feijão do trabalho do historiador que trata a Idade Média. Mas ele constrói como essas três ordens se autorrepresentavam no período medieval. E Debye também é pioneiro no estudo daquilo que não era chamado ainda história de gênero ou história feminista, mas sim que estava começando a ser chamado de história de mulheres, aonde ele organiza com Michel Perrault a primeira grande obra sobre o tema, chamada História das Mulheres, em 5 volumes. E mais tarde, ele publica um livrinho precioso chamado As Damas do Século XII, a lembrança das ancestrais. Junto e logo a seguir das mentalidades, há uma mudança que não é teórica, é metodológica na terceira geração de análise. Mesmo que Brodel, na segunda geração, tivesse trabalhado de forma intensa a questão da história total, fazendo pesquisas minuciosas e muito complexas, a terceira geração de análise coloca uma nova metodologia, a metodologia de seriação, como forma de trabalho. Não é uma metodologia nova. A seriação documental foi, por exemplo, a metodologia usada já no século XIX por Leopold von Ranke,
quando escreveu a Monumenta Germânica. Mas nunca havia sido antes a seriação documental, ou seja, a busca de séries cronológicas de documentos, nunca havia sido trabalhada para o estudo da cultura como foi. E há dois grandes historiadores que trabalham e que sistematizam as técnicas de seriação na relação com a cultura, que foram Ernest Larousse e Pierre Chauny. Tá? E a obra pioneira vem de um pesquisador, um padre católico, inclusive, chamado Gabriel Lebras, que construiu um artigo chamado Estatística e História Religiosa, onde ele analisa as dinâmicas religiosas a partir das séries de dados paroquiais que são tabulados e interpretados em grandes curvas históricas para ver a prática da vida religiosa francesa. Usava estatísticas que haviam no período do Antigo Regime e haviam até o final do século XIX, como a frequência à comunhão, o recenseamento de vocações religiosas, os dados demográficos básicos, ou seja, listas de batismos, de matrimônios e de sepultamentos, que abriram um novo campo para a história cultural, ou seja, a observação de tendências de transformação cultural na longa duração a partir da seriação estatística. Talvez o grande autor, os dois grandes autores dessa fase da seriação ou da descoberta da seriação e aplicação às práticas culturais, talvez tenham sido Michel Vauvel. Vauvel é um historiador de formação marxista, mas que se ligou à nova história e construiu um livro genial chamado Piedade Barroca e Descristianização, onde ele começa a ver na crise da sociedade de corte e na introjeção da sociedade iluminista na França, uma transição que se percebe nas formas religiosas. Vocês notaram que até agora eu falei bastante de religião no tocante à seriação, é porque a grande massa de dados seriais disponível na França eram os acervos paroquiais e episcopais. Mas fora desses, o François Furet e o Joseph Ossouf construíram um livro em 77 chamado Ler e Escrever, onde eles analisavam as dinâmicas e os processos de alfabetização da França a partir dos estudos seriais. A seriação foi fundamental porque tirou da nova história a crítica muito forte que era dada a ela de ser uma história, aspas, achista, às vezes fundada em um documento, às vezes fundada em um acontecimento ou em uma pessoa, mas passou a construir séries de forte e sólida base documental para a construção no trabalho não mais de história política e econômica, como tradicionalmente eram usados, mas nos trabalhos de história cultural, de imaginário e até de mentalidades. Até aqui está tudo ok? Por favor, me deem mais um ok lá. Ok, então.
Só que a década de 70 marcou, ao mesmo tempo que marca a construção do serial, ela traz um debate bastante forte sobre justamente essa questão entre o quantitativo e o qualitativo em história. É o momento onde os historiadores da nova história começam a sua aproximação com os antropólogos culturais. E essa produção da nova história, mesmo que não abandone a seriação, não tem mais na seriação o seu principal eixo, e sim num diálogo muito intenso com antropologia cultural ou antropologia simbólica, principalmente sob a influência de dois autores que continuam influenciando a formação dos historiadores até hoje. Os sociólogos Pierre Bourdieu, acho que todos já ouviram falar do Bourdieu, e também o padre jesuíta e sociólogo Michel de Certeau. Tá? Bourdieu e Certeau, além de outros, acabam definindo novos campos e influenciando alguns dos principais historiadores do movimento da nova história. Sofreram influência muito forte de Bourdieu e Certeau, principalmente o Jacques Le Goff e o Leroy-Ladurie. O Le Goff revoluciona os estudos da Idade Média, principalmente na obra Para um Novo Conceito da Idade Média, Tempo, Trabalho e Cultura no Ocidente, 77, já do final da década, e no grande livro, onde se trata essa questão do qualitativo, no Maravilhoso e o Cotidiano do Ocidente, no Ocidente medieval. Já o Emmanuel Leroy-Ladurie, ele tem um percurso similar, mas a grande obra do Leroy-Ladurie é um estudo feito sobre uma aldeiazinha pequenininha, chamada Montaillou, que resultou o livro Montaillou, Cátaros e Católicos numa Aldeia Francesa, 1294-1394, que poderia ser um estudo monográfico. A baliza temporal é curta, a baliza geográfica é fechada, é a aldeia de Montaillou, mas que acabou sendo um grande estudo sobre as diferentes percepções do catolicismo na França. Outro movimento ligado a essa questão da valorização do qualitativo é a redescoberta em novos moldes da história política. Mas a história política vista não como se via aquela história que fazia a história política, decore os 12 Césares de Roma, ou os presidentes da República Velha. Não, era uma outra concepção de história política que se voltava basicamente para o retorno da narrativa política. E aí a Nari acaba construindo uma nova dimensão para a biografia histórica. A biografia histórica, que anteriormente era um gênero ou extremamente crítica, ou extremamente laudatório, ou seja, ou eram livros que eram construídos para exaltar o nome de algum herói, ou para denegrir o nome de algum inimigo. As biografias e a narrativa histórica passaram a ser temas da nova história numa perspectiva diferente,
aonde a vida e a atuação de personagens são o fio condutor em torno do qual se tece a trama para o estudo da mentalidade, da sociedade, da política, da religião, da cultura na sua época. Os principais livros dessa fase são o de Jorge Duby, Guilherme o Marechal, o melhor cavaleiro do mundo, que em torno da figura do Guilherme o Marechal, que era o expoente do ideário da cavalaria, se faz toda uma crítica deste mundo da cavalaria medieval, e os dois livros de Jacques Le Goff, que fazem biografias, primeiro de São Luís, foi um imperador francês que abandonou o trono e teve uma vida voltada aos pobres, e outro, a de leitura imprescindível, biografia de São Francisco de Assis, que o Le Goff faz. Tá? A nova história, sim, ela radicaliza algumas coisas que foram lançadas, mas que não foram concretizadas, até por falta de tempo de vida dos seus pioneiros, pela primeira geração de análise, e que também não foram aprofundadas pela segunda geração de análise. A nova história radicaliza a interdisciplinariedade, ela abre um diálogo praticamente orgânico com a ciência do homem, principalmente a antropologia simbólica e cultural. Ela recupera métodos estatísticos no tratamento de temas que nunca haviam sido tratados por estatística, como atitudes diante da vida e da morte, atitudes diante de percepções coletivas, e aqui eu gostaria de citar o livro do Pierre Corbin, Saberes e Odores, onde ele analisa a história da sensibilidade olfativa da Idade Média até o Antigo Regime, ou até o livro da Anne-Marie Buffon, a História das Lágrimas, onde ela analisa também as atitudes diante do choro e da lágrima como tradutor de emoções, também da Idade Média até o Antigo Regime. A nova história meio que tomou conta nas décadas de 70 e 80 de praticamente todo mundo universitário ligado à história na França. Mas não quer dizer que ela tenha sido isenta de críticas. E as principais críticas que ela sofreu eram normalmente críticas feitas por historiadores fora do campo dos análises. Ela recebeu muitas críticas de historiadores ainda remanescentes do campo da história metódica cientificista, e também recebeu algumas críticas bastante pesadas de alguns historiadores marxistas mais ortodoxos, mais ligados ao pensamento bucariano de Bukharin e de Stalin. Tá? Que críticas foram essas? A primeira, normalmente uma crítica feita pelos historiadores cientificistas, era a crítica da pulverização da história no descontínuo e no fragmentado. Diziam esses historiadores que a análise perdeu a perspectiva, o sentido e a especificidade do trabalho do historiador. O principal autor dessa crítica é o François Dosse, um livro muito famoso que certamente alguns de vocês já tiveram acesso, que é A História em Migalhas, dos Análises, a Nova História. Outros artistas acreditavam
e criticavam a Nova História pelo que eles chamavam de marketing histórico ou marketing acadêmico ou espetacularização do trabalho do historiador. Tá? Porque eles viam que, na visão deles, a dimensão, aspas, científica do trabalho do historiador era sacrificada em prol das grandes séries televisivas, das grandes conferências, das consultorias para filme, enfim, de várias atividades que os historiadores da Nova História faziam e que levavam a sua produção à grande massa da população, principalmente na França. Tá? E numa postura mais moderada e mais consistente, eu gosto muito da crítica que o Peter Burke faz à Nova História. Peter Burke, que, aliás, vai ter uma conferência que vocês vão poder assistir na aula magistral de inauguração do mestrado acadêmico. Fiquem atentos e não percam a conferência do Peter Burke. Ele é um historiador brilhante, de primeiríssima linha. Ele dizia que havia um certo oportunismo acadêmico e editorial dos integrantes da Nova História. Vocês notaram que eu acabei de dizer para vocês o conteúdo da atividade, e eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Eu acabei de dizer para vocês a resposta da atividade que vocês vão ter que fazer no AVA para mim, desta quarta unidade. E em defesa da Nova História, já finalizando, Legoff surge principalmente quando ele escreve a nova edição, a reedição do livro A História Nova. Ele faz no prefácio uma defesa apaixonada, linda inclusive, onde ele defende a Nova História como a continuadora e a sucessora dos Anali e rebate uma por uma as críticas que eu enunciei acima. E que, se alguém não pegou, são as críticas referentes à pulverização, a questão do marketing acadêmico e a questão do oportunismo acadêmico e editorial. E essa crítica do Legoff acabou sendo o paradigma da defesa da Nova História. Com isso, queridos, nós acabamos o conteúdo formal das nossas webconferências, tá? E eu espero que elas tenham sido de proveito para vocês. Hoje até vocês interagiram um pouco, mas eu gostei muito da interação de vocês ao longo das outras webconferences. Desculpem o transtorno que deu por doença minha, por morte da família, coisas que acontecem, tá? E eu espero que tenha sido um auxílio proveitoso para o trabalho de vocês em Teoria 3. Eu agora estou à disposição de vocês, caso haja alguma questão. Se alguém tiver alguma questão, pode colocar. Enquanto as pessoas colocam, eu espero, alguma questão, que não precisa ser restrita exatamente a esta unidade neste momento, eu quero lembrar a todos que no dia 10, não na próxima terça, a gente pula uma e no dia 10 nós vamos ter uma webconference só para esclarecimento de dúvidas que vocês, por acaso, tiverem como preparação para a prova presencial. Então, é muito importante que, se vocês têm alguma dúvida,
coloquem ela por escrito, vão guardando para a gente discutir no dia 10. Dia 10, então, nós teremos a web conference de esclarecimento de dúvidas. Vai ser uma web conference, eu espero, muito rica, muito dinâmica, muito participativa, eu espero, para que nós possamos preparar vocês bem para a prova presencial, que vai ser logo em seguida. Ninguém tem nenhuma dúvida? Se ninguém tem dúvida, bota OK para mim. Bom, em relação à resposta do Legoff às críticas, elas estão no prefácio da segunda edição do livro A História Nova. Tá? É uma edição de 90. Lamentavelmente, por questão de direitos autorais, elas não puderam estar no livro. Tá? Mas o livro está referenciado no livro de vocês, tá? E ele responde dizendo que essas críticas não se aplicam à Nova História e que a Nova História é a legítima sucessora da escola do Zanari. Tá? Mas vale a pena ler tanto as críticas, elas estão citadas, vocês vão ter que lê-las de qualquer forma para responder à atividade, e vale a pena ler também, eu não tenho certeza, eu acho que tem a Nova História disponível para download na internet, a segunda edição. Vale a pena ler o prefácio. Tá? Isso, página 73 e 74, exatamente, Andressa. Sobre a atividade que a gente vai ter, alguém de vocês tem alguma dúvida? Porque o enunciado da atividade é bem simples, né? Quer ver? Eu vou ler para vocês. Depois de ler cuidadosamente os materiais obrigatórios, especialmente a seção 5, as críticas às novas histórias, materiais complementares, produza um texto de no máximo 20 linhas, elencando as principais críticas à nova história. A seção 5 ela tem o tamanho de uma página, então ela é bem simples de trabalhar. E eu repeti 2 vezes as principais críticas à nova história. Tá? Sim, ela tá contida ali, essa crítica. Eu fiz um apanhado bem sintético, mas vocês têm que ler a seção 5 e colocar que a crítica de pulverização da história, querido, a crítica de pulverização da história, Leandro, ela tem vários componentes. Coloque todos os componentes da pulverização. Foi ali que você achou isso. Tá? Aí, agora você me apertou, Rosineide. Eu não estou entendendo a sua questão. Você diz, professor, eu li, não entendi a segunda geração, apologia e história. Olha, análise, tradicionalmente, se eu não responder, daí você me cobra mais esclarecimento, tá? Análise, tradicionalmente, é dividida em 3 gerações. A primeira é a geração pioneira, lá no final da década de 1910, com Marc Bloch e Lucien Febvre. A segunda, que começa logo após a Segunda Guerra Mundial, até porque o Marc Bloch morre fuzilado pelos nazistas, porque ele era judeu, e o Lucien Febvre se aposenta. A Apologia e História é o livro testamento do Marc Bloch, da primeira geração de análise. Tá? A segunda geração de análise
ela é dominada praticamente por um grande historiador, o Fernand Braudel. Braudel, ele traz uma perspectiva que inova na história em alguns aspectos. O primeiro aspecto é a visão das três temporalidades simultâneas e conexas. Braudel divide o tempo histórico em tempo rápido, que é o tempo do fato, num tempo intermediário, que ele chama de tempo conjuntural, mas que é dinâmico. A conjuntura pode ter uma velocidade muito rápida, 2, 3 anos. Agora nós vivemos, por exemplo, na conjuntura do golpe, que faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Ou ela pode ser uma conjuntura longa, a conjuntura da República Velha no Brasil, que durou praticamente 40 anos. E ele defende um terceiro nível de temporalidade, que é o tempo estrutural, que é um tempo quase imóvel, que é o tempo que ele chama das eras ou das estruturas históricas. Por exemplo, o período medieval é um tempo estrutural. Tá? E o Braudel também tem a criatividade e a competência de instaurar a proposta da história total, que não é total. Ele mesmo sabia que não é total. O título nem é dele, é dado a ele por outros. Tá? Que é a história que tenta, para construir um determinado objeto histórico, agregar a ele a contribuição do maior número das ciências do homem, até das ciências exatas e naturais possível. Esta, basicamente, é a grande contribuição da segunda geração dos análises. A teoria da tritemporalidade e a prática, a metodologia da história total. Se ficou claro, tudo bem. Se não tem, Rosineide, pergunte. Melina, há uma coisa que a gente vai ter que discutir, e na qual eu sou meio complicado para discutir com você, porque eu fui formado, na década de 80, por uma escola que no Brasil era a escola de ponta na produção de análise. Uma das minhas professoras, a professora Cecília Westphalen, ela chegou a ser orientanda do Fernand Braudel antes dele morrer, lá na França. Então, para alguém que se reputa como eu da tradição de análise, é muito difícil discutir o que é central e o que é periférico. E eu acho que eu posso tentar te explicar isso mostrando o debate do pioneiro de análise, do Lucien Febvre, com o Langlois e o Saint-Aubot, que eram dois historiadores da escola metódica cientificista. Langlois e Saint-Aubot diziam: sem documento não existe história. O documento era o central. O que não era documentário era periférico. Para eles era muito claro. E a eles, num livro chamado Combates pela História, que eu já citei na história, na VEB da semana passada, a eles, o Lucien Febvre responde, dizendo: não é sem documento que não há história, é sem problematização que não há história. E essa é a grande questão a qual Marx agrega um terceiro nível: sem ideologia não há história. São esses os três grandes polos de discutir o que é central, o que é periférico. É o documento, é a problematização do passado, ou é a dinâmica ideológica da luta de classes? Aí,
As três respostas estão certas, e me desculpe, para mim as três estão erradas, porque nenhuma delas é exclusiva, porque nenhuma delas dá conta da totalidade do homem vivendo em sociedade no tempo. Eu me atreveria, modestamente, a pôr um pitaco aí. Eu diria que central no passado, ou seja, na história, é aquilo que te interessa. Pode ser a política, se te interessa a política. Mas se a política não te interessa, pode ser a economia, se te interessa a economia. Se não, pode ser a cultura, as mentalidades, a sexualidade. Aquilo que te interessa é central no passado. E olha que maravilha! Essa é a grande contribuição da nova história. Não há espaço restrito para o historiador. Só que a gente tem que ter cuidado. Não quer dizer que tudo seja histórico. É histórico aquilo que o historiador olha e problematiza. Entendeu, querida? Porque, às vezes, a gente cai na tentação do recorte e de tornar a parte pelo todo. Deixa eu te explicar. Às vezes a gente cai na tentação de achar que a parte... Por exemplo, aqui no Brasil, há um vício terrível de história política. Até o fim da ditadura, só se ensinava história política. E era uma história política fundada na pior tradição da escola metódica francesa, uma história de exaltação do Estado e dos grandes homens do Brasil, dos grandes heróis da pátria. Isso está mudando. Tá? Tanto está mudando que quando as pessoas querem introduzir novos sujeitos na história, discutir as questões que afetam historicamente mulheres, crianças, discutir a questão de gênero, discutir a questão das estruturas de dominação nas estruturas estatais e políticas do Brasil. Há uma reação fortíssima contra isso, e é chamada vulgarmente, mas é tudo muito vulgar nesse processo, de escola sem partido. Como fosse possível ter uma escola sem partido. Na verdade, o movimento Escola Sem Partido diz mais ou menos isso. A escola sem o partido que nós não queremos que esteja lá. O que nós queremos pode estar. Mas eu não vou discutir isso, até porque, quando entra nessa área, eu estou com muito medo da incapacidade coletiva que nos dominou de discutir racionalmente o que quer que seja. Então, eu prefiro não entrar nesse mérito. Mas o que é principal na história é aquilo que te permita compreender quem você é. Realmente, com todas as contradições que o teu ser social carrega. E não que construa uma imagem edulcorada, uma imagem enfeitada, uma imagem bonitinha daquilo que nós somos ou não somos, no caso. Tá? Eu diria para você que o central em história é tudo. E tudo também é periférico. Aí, por isso que história não é uma ciência, eu acho, muito menos uma ciência exata. Mais alguma dúvida, queridos? Guardem para o dia 10. Muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez, de novo, é muito bom estar trabalhando com vocês. Fiquem com Deus e dia 10 nós voltamos. Tchau, boa noite a todos.